Olá, pessoal. Boa tarde. Vamos chegando para a nossa live de hoje. Agora são 18h30. Então, boa noite, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui a nossa live hoje, para a apresentação do trabalho que está sendo desenvolvido de governança da trilha de longo curso Transespinhaço, aqui no estado de Minas Gerais, não é isso? E aí, quem estiver entrando já pode ir colocando aí no chat o nome, dando boas-vindas para a turma, para a gente já ir se conhecendo rapidamente. Bacana, já tem bastante gente. Boa noite a todos. Então, vamos começar agora com a live, né? E ela tem vários convidados, vão ser várias falas aqui na próxima hora que estamos juntos. E aí a gente vai começar a falar, primeiramente, falando rapidamente como vai ser o roteiro, né? A gente vai falar um pouquinho sobre como esse estudo chegou até esse resultado, através do PAT Espinhaço Mineiro, da WWF. Vai ter uma fala depois um pouquinho sobre a da Transespinhaço, propriamente dita, de toda a história, de como isso começou, né? Uma cronologia aí de como que a gente chegou até aqui, até esse ponto. E aí vamos depois passar para a explicação de como que está se estruturando essa governança dentro dessa trilha, um pouco de como estamos, né, um pouco do diagnóstico de cada setor, de cada área, e quem somos atualmente. E vamos finalizar um pouquinho com perguntas no chat, se vocês tiverem dúvidas, comentários, podem ir colocando já no chat, a gente vai, ao longo da live inteira, captando essas perguntas, esses comentários e trazendo aqui para os convidados, tá ok? Então, inicialmente, eu vou convidar a Gabriela para falar para a gente, Gabriela Brito, colega minha de instituto, inclusive, do IEF também, que vai dar uma introdução rápida para nós sobre o que vem a ser o Plano de Ação Territorial, conhecido por nós aqui como o PAT, né? E a gente tem o específico, que envolve a região da Transespinhaço, que é o PAT Espinhaço Mineiro. Aí eu passo a palavra, então, para Gabriela, para que ela possa usar a palavra para explicar um pouquinho para nós o que vem a ser esse plano de ação territorial. Gabriela, você já está aqui na sala? Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, gente. Enquanto isso, podem colocando lá no chat. Boa noite. Tem uns colegas aqui conhecidos aí, ó. Bacana. Enquanto a gente coloca aqui a Gabriela para falar para nós, deixa eu dar uma olhadinha nos comentários, quem que já está aí dando boa noite para a gente. Pessoal de Diamantina, Serra do Cipó, Sabará, Caeté. Olha, pessoal lá do Brigadeiro. Quem mais? Vamos dar uma olhadinha aqui. A Gabriela já está entrando aí conosco. Ei, Gabriela.
Sua imagem acho que travou, né, para a gente. Gabriela, está escutando a gente? Estão me escutando? Isso, oi, tudo bem? Boa Tudo noite. bem, boa noite. Bacana. Probleminhas técnicos que acontecem, né? Isso, Eu tenho quantos anos de mundo virtual aí desde a pandemia, mas ainda acontece isso com a gente, está todo mundo acostumado. Gabi, fala para a gente um pouquinho aí que você veio para falar para a gente, por favor. isso, gente. Então, meu nome é Gabriela Brito, né, sou do EFI, colega do André Portugal. Hoje a gente trabalha dentro do projeto ProEspécies, né, e aí atuando aí na coordenação dos planos de ação territorial que abrangem o estado de Minas Gerais. Se você quiser, acho que pode adentrar um pouquinho a apresentação, André, por favor. Isso. Então, aí vou explicar um pouquinho por que a gente está falando do PAT, qual o contexto, né, para que o PAT tem a ver com a TESP, né, qual que é a correlação. Acho que vocês vão entender e vai ficar mais claro aqui ao longo da apresentação pelos, pelos demais parceiros, né, das demais instituições. Então, mas falando um pouquinho do que são os planos de ação territorial, né, ele é um instrumento para a conservação das espécies ameaçadas de extinção em cumprimento às metas nacionais e internacionais de biodiversidade, inserido dentro da Estratégia Nacional de Conservação para Espécies Ameaçadas de Extinção, né, que faz parte aí do projeto GEF ProEspécies. E o que ele contempla esse plano? Ele é voltado para proteger, né, buscar soluções e estratégias para proteger as espécies que estão hoje na categoria criticamente em perigo, né, a gente chama aí de CR, e que hoje não tem nenhum instrumento de conservação oficial. Ou seja, não tem nenhum registro em unidade de conservação conhecido, não estão em nenhum outro plano, não tem nenhuma estratégia voltada em que essas espécies estejam contempladas. Então, ele tem esse olhar especial para territórios que possuem essas espécies que a gente chama de CR lacunas. E qual que é o diferencial desses planos? Além deles terem esse olhar para essas espécies, eles também propiciam impacto, né, positivamente outras espécies no território, que a gente chama de espécies beneficiadas. Ele tem esse olhar, esse enfoque territorial, então ele vai fazer um conjunto de ações que vão ser voltadas para o território em busca, né, dessas estratégias de conservação. Ele trabalha com mobilização de uma rede de atores estratégicos locais, e aí também, dessa forma, engloba a diversidade, as necessidades e todas as oportunidades do território. E qual que é o projeto, né, que então os partes estão inseridos? Volta só um pouquinho, André, por favor. Isso. Está dentro do projeto ProEspécie, né, que faz parte dentro dessa estratégia nacional, que é coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente. O projeto ele é implementado pelo FUNBI, financiado pelo Fundo Global de Meio Ambiente, e a agência executora é o WWF Brasil, em parceria com os estados, e aqui em Minas, em parceria com o IEF. Pode passar, por favor? Em relação ao Pátio Espinhaço Mineiro, né, um dos pátios que a gente tem aqui em Minas, o pátio, então, ele foi instituído, né, aprovado em 2020, no fim de 2020, pela portaria 141, foi construído de forma, por meio de uma metodologia participativa, contando com diversos atores, mais de 50 instituições de todos os setores, né? Hoje ele tem uma área aí de 150 mil quilômetros quadrados aproximadamente. Basicamente, é o limite da reserva da biosfera, né, com algumas alterações para abranger, né, todas as espécies alvos deste plano, que são 24 espécies, né? Ele foi construído em busca dessas 24 espécies CR lacunas, são 19 espécies da flora, 3 espécies de peixes e 2 espécies de invertebrados cavernícolas, mas também beneficia mais de 1.800 espécies ameaçadas. Além disso, hoje ele tem 52 ações que estão em fase de planejamento ou já em implementação, dividida em 4 objetivos específicos, sendo que seu objetivo geral é aumentar a conservação dos hábitats, das espécies e da sociobiodiversidade no território, Espinhaço Mineiro, com engajamento dos diversos atores sociais. Né, e quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o PAT, a gente tem o Instagram, né, @patminas.if, e também está lá no site do IEF. Então, fazendo essa introduçãozinha,
né? Vocês vão entender agora mais claro como que a TESP aí se associou ao Pátio Espinhaço Mineiro, né? E que está apoiando aí, né? Ajudando nessa iniciativa da construção da governança. Passa a palavra, obrigada. E, Gabi, obrigado pela explicação, né? A gente sabe que live tem que ser rapidinho, então quem depois quiser se inteirar mais, tem aí as redes sociais, tem o site, né? Pode também nos procurar, que a gente dá mais informação, não é isso? Obrigado, viu? Bacana. E aí, para dar continuidade nessa parte de introdução, né, de como estamos, como chegamos nesse ponto, eu vou convidar a Gisele e o André, além da equipe, né, da empresa Macaúba, para fazer um panorama aí, começar com a linha do tempo e mostrar para todos que estão aí na live como chegamos até aqui. Gisele, vou passar a palavra para você, então. Fica aqui no mudinho, só te escutando. Obrigada, André. Boa noite, pessoal. Então, vamos falar um pouquinho aí da linha do tempo, né, da trilha Transespinhaço. A gente considera como marco a pedra fundamental, né, da trilha Transespinhaço, o evento que nós fizemos, o que foi o primeiro seminário, em 2018, e ali nasceu toda a estruturação do que vem a ser a trilha Transespinhaço, né, toda essa jornada iniciou nessa data. Na sequência, a gente teve vários eventos que foram seminários em cidades polo dos setores que abrigam a trilha. Foi um ano bem produtivo aí, o ano de 2018, 2019, então a gente teve em agosto lá na Serra do Cipó, na sequência em setembro em Ouro Preto, 2 eventos, foi um seminário no Parque das Andorinhas e depois um outro seminário em Diamantina, um outro em Capivari em abril de 2019. Em agosto, nós tivemos também um seminário com oficina de sinalização em Gouvêia, reuniões de replanejamento, né, do grupo de trabalho que fica do GT1, vocês vão entender um pouquinho sobre o que é esse GT1 mais na frente. Também reunião de replanejamento do GT3, que é ali região de Diamantina, e na sequência, né, nos deparamos aí com a pandemia. Foi um momento que a gente conseguiu se comunicar e começar os nossos trabalhos virtualmente, mas o trabalho de campo, que é de fato colocar a trilha no chão, infelizmente a gente teve que interromper. Mas não ficamos parados, porque a gente teve, né, em julho e agosto, entre julho e agosto de 2020, as oficinas do PAT, que nos convidou para fazer parte desse projeto maravilhoso, com a proposta, né, de ação, e em julho de 2022, nós tivemos um outro seminário lá em Milho Verde, então tivemos esse tempo todo aí fazendo, né, os trabalhos de escritório aqui, planejando de casa, e em agosto de 22, finalmente foi elaborada e colocada no mercado a carta convite para a participação de um dos itens da ação que entrou para dentro do PAT, que seria a contratação de uma empresa consultoria para fazer a proposta da governança para a trilha Transespinhaço. Essa proposta, na verdade, ela nasce da necessidade, né, da gente organizar tudo que a gente começou desde 2018, porque a gente, né, foi fazendo com o que tinha, e a gente identificou que o que estávamos fazendo poderia não ser o melhor para a implantação da trilha aqui dentro do estado. Então a gente achou importante e necessário dar uma respirada, entender quem é o nosso público, entender o que a gente estava fazendo e organizar tudo isso na governança. E aí tivemos a felicidade da contratação em março de 22 da Macaúba, que produziu um trabalho maravilhoso que também vai ser apresentado o resultado dele aí agora para a gente. Para falar um pouquinho, né, sobre essa relação específica do PAT com a trilha Transespinhaço, o André vai nos abrilhantar aí agora. Boa noite a todos. Muito bem, agora sabemos que o que é o Proespécies, que a Transespinhaço foi contemplada como uma das ações do PAT, mas o que uma trilha de longo curso tem a ver com 24 espécies criticamente ameaçadas de extinção? Essa é uma pergunta que eu cheguei a me fazer quando a gente foi convidado a participar das reuniões iniciais do PAT, né? E vou tentar esclarecer um pouquinho agora.
O próximo, por favor. Bom, o papel principal de uma trilha de longo curso é a conectividade de paisagens e ecossistemas, né? Paisagens e ecossistemas, nesse caso, entendidos em um sentido um pouco mais amplo, né? Como, por exemplo, as paisagens culturais e as pessoas como componente integrante dos ecossistemas, né? Apesar de toda a exuberância, a gente sabe que o espinhaço é uma paisagem que sofre interferência antrópica ao longo de séculos, e a gente pode dizer até milênios, né? Se a gente for olhar as pinturas rupestres que estão em abundância por toda a cadeia, a gente vai ver que já tem uma presença antrópica, a presença humana há muito tempo, né? E entre outras tantas referências, né, para corroborar o que eu falei para vocês, né, a Portaria Conjunta 407 de 2018, ela ressalta muito bem isso, né, a relevância das trilhas de longo curso na conectividade de paisagens e ecossistemas e como um instrumento de conservação da biodiversidade, né? Portanto, sim, a Transespinhaço, ela tem um importante papel na conservação de boa parte das espécies abrangidas pelo Pátio Espinhaço Mineiro, né? São pelo menos 14 das 24 espécies que estão em alguma área ao longo do traçado da Transespinhaço. O próximo. Próximo slide, por favor. Bom, mas como conservar, né? Como conservar essas espécies e qual é o papel da trilha na conservação, né? É esperado, nesse contexto da conectividade de paisagens e ecossistemas, que uma trilha de longo curso sirva de base para o estabelecimento de um corredor ecológico ou um corredor de conservação, como também é conhecido, né? Entre as áreas protegidas, as unidades de conservação. E a ideia é que tenha um aumento gradual nas áreas do entorno da trilha, né? Cada vez mais que a trilha vai se consolidando, então você tem uma tendência de ter áreas mais conservadas ao longo da trilha até estabelecer esse corredor. E como é que isso é feito, né? O primeiro passo é aumentar a presença de pessoas com maior apego ambiental, né? De maneira a reduzir o espaço ocupado anteriormente por presenças menos desejáveis sob o ponto de vista ambiental, né? Caça, especulação imobiliária, mineração, né? E a gente consegue isso, né? Como que a gente consegue colocar essas pessoas? As trilhas de longo curso, elas têm, de uma maneira geral, elas desenvolvem na gente um sentimento muito forte de pertencimento, né? Que é desenvolvido pelos usuários da trilha e pelos adotantes, né? São aquelas pessoas que vão cuidar de um determinado trecho da trilha, né? E isso é um aliado da conservação, né? E uma vez consolidada essa trilha, as ações danosas ou ilícitas, como caça, incêndios, mineração, entre outras, elas vão sendo paulatinamente inibidas, né? Inibidas e reduzidas. A Gisela Hermann, da Rede Brasileira de Trilhas de Longo Curso, esteja participando dessa reunião conosco, ela sintetiza isso muito bem num artigo publicado naquele jornal digital O Eco, né? Onde ela menciona, né, a trilha de longo curso como um agente transformador de corações e mentes, né? Que molda essas novas gerações de conservacionistas que estão sendo criadas, né? Então, isso mostra o papel da trilha de longo curso na conservação dessas espécies, né? O próximo slide, por favor. Então, portanto, a gente pode concluir que a Transespinhaço está bem alinhada com os objetivos do Pátio Espinhaço Mineiro, né? Conforme consta nos próprios objetivos desse pátio, né? Se vocês podem ver no slide aí o objetivo específico, né? Que é a implementação de medidas de conservação em suas diferentes formas. O último item lá, apoio à implementação de trilhas de longo curso, né? E não é apenas a Transespinhaço, a gente tem outras trilhas no Pátio Espinhaço Mineiro, como o Caminho de Saint-Hilaire, e em outros pátios, como o Pátio Veredas Goiás Gerais, né? O Caminho dos Veadeiros. Acredito que Samuel Schweida também, coordenador aí do Caminho dos Veadeiros, deve estar assistindo a gente também, né? Espero que sim. São exemplos importantes, então, no contexto dos planos de ação territoriais. Já vamos encaminhar, então. Eu sou a Lívia, né, gente? Eu faço parte da empresa Macaúba, junto com a Mariana e com a Priscila, e a gente ganhou esse presente, tivemos esse prazer, esse grande privilégio de ser a empresa selecionada no edital para co-criar com vocês a estratégia de governança da TESP, né? E é um grande presente, um grande desafio, porque
o que a cadeia do espinhaço significa para Minas Gerais, né, gente? É um pouco da essência. E a TESP, né, a Transespinhaço, a trilha, é a forma de concretizar essa conexão entre os diferentes povos, entre as diferentes comunidades, essa oportunidade de aproximar, como o André muito bem falou, a comunidade do meio ambiente, por meio, né, gerar renda, envolver os turistas nesse processo, realmente um conjunto de pessoas muito importantes envolvidos nesse processo inteiro. Como criar essa governança, né? A governança é essencial para facilitar essa construção coletiva, para a gente juntos definir qual que é esse modelo mais adequado da governança. Porque, gente, além desses mais de 1.200 quilômetros que envolvem a trilha Transespinhaço, né, de mais de 40 unidades de conservação, mais de 40 municípios envolvidos, a gente tem uma cadeia produtiva da trilha, né, da trilha de longo curso, que precisa ser envolvida nesse processo de construção de como que essa trilha vai entrar no território de maneira efetiva e não só um traçado no mapa, né? Então, envolvimento de universidades, envolvimento de comunidades tradicionais, envolvimento de empreendedores locais, tudo isso a gente tinha que pensar como que a gente vai construir em conjunto com essas pessoas nesse território tão extenso. Então, a gente se deparou com alguns desafios. O primeiro, a questão da comunicação em função dessa extensão, né? A gente tem que pensar num modelo de governança que facilite essa comunicação e que os procedimentos fiquem muito claros entre as esferas de quem está coordenando, de quem está executando, de quem está operacionalizando na base, como que vai ser essa intermediação de informação. Então, esse foi o primeiro desafio de cara, né? Todos esses atores que eu mencionei dessa cadeia produtiva da trilha de longo curso, cada um tem um objetivo. Cada um, a unidade de conservação está mais preocupada com a questão da conservação, os caminhantes têm esse afeto, né, esse amor, as comunidades tradicionais são o seu local de vida, de sobrevivência, cada um tem um objetivo, mas todos têm o mesmo objeto, que é o fortalecimento dessa trilha. Então, isso a gente bateu muito na tecla da importância da gente trazer esses diferentes objetivos para conversar em prol desse mesmo objeto, né? Então, como fazer isso também foi um desafio. Essa questão desses fluxos operacionais claros, né? E do caráter voluntário dos envolvidos, de quem está nessa gestão, porque, às vezes, muitas pessoas querem fazer parte, né? Eu quero fazer parte do comitê de gestão, eu quero fazer parte da coordenação, mas fazer parte é muito mais do que ter um cargo. É um cargo de coordenador do grupo de trabalho do setor 1. Esse coordenador tem um baita trabalho. A gente está há várias semanas se planejando só para essa apresentação. Então, o trabalho voluntário da TESP é muito além do que só nas minhas horas vagas, né? É um compromisso forte. Então, todos que estão envolvidos têm que ter essa clareza, né? Outro desafio, a questão da representatividade das comunidades tradicionais e engajamento do poder público, porque a gente sabe, se a trilha passa no território, né, de outras pessoas que vivem e que ajudaram a conservar aquela paisagem durante tanto tempo, né, que co-construíram aquela paisagem pela vivência, a gente precisa de incluí-las de alguma forma. Então, esse foi um desafio. E o engajamento do poder público, que a gente também sabe, pelos estudos, que no longo prazo, para a sustentabilidade financeira, especialmente os municípios, são entes muito importantes, que devem ser envolvidos. A atenção para o aspecto da conservação da biodiversidade, muito pelo que o André e a Gabi já falaram aqui, porque não é uma trilha de longo curso qualquer, esse foco, esse caráter de realmente centro de endemismo da flora, né, é algo único da Transespinhaço. Então, isso não pode ser deixado de lado. E a questão realmente do protagonismo compartilhado, justamente por ser um território tão extenso, a gente precisa de ter vários protagonistas, né, vários representantes dessa configuração. Então, esses foram os desafios que a gente se deparou. E o primeiro caminho que a gente fez foi, vamos pesquisar, vamos ver diversos modelos de governança, tanto de trilhas já existentes, quanto de governança de outros setores, do meio ambiente. A gente estudou
Comitê de Bacia de Minas Gerais, que é uma referência, os circuitos turísticos de Minas Gerais. Fizemos entrevistas com os representantes do Caminho da Fé, Transmantiqueira, Transcarioca, Vale Europeu. Então, a gente coletou várias informações do que deu certo, o que não deu certo, para a gente tentar construir algo para Transespinhaço. Mas, né, a gente não consegue fazer isso sozinha. A gente falou desde o início que se o processo não fosse participativo, a gente não conseguiria fazer. Ele faz parte da essência da Macaúba, a gente não conseguiria sentar, fazer um estudo de gabinete e falar, toma, essa é a proposta. Então, a gente contactou individualmente mais de 200 pessoas, por mensagem, por telefone, convidando a turma para participar das primeiras reuniões, para preencher a pesquisa que a gente identificou como o diagnóstico mesmo, para saber a opinião das pessoas de como poderia funcionar essa governança, de como que elas se relacionam com a Transespinhaço, qual que é a relação delas, para a gente realmente ter um raio-x dessa realidade. Mais de 120 pessoas participaram das reuniões de diagnóstico participativo, 110 pessoas responderam a pesquisa de impressões e perfil dos atores do território, mais de 25 reuniões foram realizadas, né, nesse processo, e mais de 50 artes virtuais foram produzidas para divulgar, porque a gente entende que o principal desafio é a comunicação e a transparência. Então, durante todo o nosso trabalho, a gente teve essa preocupação de tudo que era feito, vamos postar, vamos explicar o que foi feito, enfim. Então, foi altamente participativo, né? E aí está um pouquinho das carinhas de quem se envolveu nas conversas, né? Nessa construção coletiva mesmo dessa proposta. Então, foi isso. A gente se inspirou no que já existe, estudou o que já existe, mas criou algo muito específico, tanto para as necessidades da Transespinhaço, quanto pelo que já tinha sido construído, e muito bem construído por essa turma de voluntários que está desde 2018 formatando essa governança, a questão dos trechos, dos setores, né? Então, a gente fez esse junta para apresentar a proposta de governança, né? E, de forma geral, gente, o resultado das reuniões que a gente teve com vocês foi trazer essa estratégia. O que nós somos? O que nós queremos ser? Como que nós vamos fazer isso? Isso é fundamental para a gente conseguir pensar em qual que era esse modelo de operacionalização desse tanto de atores, né, envolvidos na governança de uma trilha, né, desse porte. E aí a gente descobriu, junto com vocês, os principais diferenciais da Transespinhaço, que é esse marco na história geológica do planeta, né, especialmente do Brasil, a única cordilheira do Brasil, e por isso mesmo fonte de paisagens exuberantes e únicas, que é um dos maiores fatores de atração, essa questão contemplativa. Um centro de endemismo forte da flora no Brasil, em função dos campos rupestres. É, de fato, a trilha da conservação, paisagens exuberantes, alta concentração de cachoeiras e guardiã das identidades e das águas de Minas Gerais. Esses foram alguns, né, de forma bem de frases de efeito, foi o que a gente identificou dos diferenciais que ajuda a entender onde a gente está e onde a gente quer chegar. Em termos de missão, a gente construiu junto com vocês. A missão é conectar paisagens e pessoas formando uma unidade de atuação em prol das atividades de montanhismo seguras e de qualidade ao longo da cadeia do espinhaço, implementando caminhos para a conservação das espécies e para o protagonismo das comunidades no turismo de natureza. É importante a gente ter essas frases para sedimentar em todos os atores que estão envolvidos qual que é o propósito, né? O que a gente quer alcançar, e para ficar ainda mais claro como que a gente quer ser reconhecido, que é a visão. Tornar a Transespinhaço reconhecida como uma trilha de longo curso estruturada na única cordilheira do Brasil, se portando como um vetor de conscientização ambiental e união dos territórios do espinhaço, e sendo referência pela oferta integrada de paisagens grandiosas, biomas conservados e vivências da mineridade, por meio da gestão articulada entre sociedade civil e poder público. Isso tudo, né? Todo mundo que a gente conta que a gente, né, tá com esse trabalho de pensar numa proposta da governança da Transespinhaço, todo mundo fala, nossa, que desafio, hein? E aí, vocês estão conseguindo? A gente acredita que muito por essa variável da construção participativa, a gente conseguiu, né, formatar, em conjunto com vocês, um modelo interessante que, claro, vai ser adaptado ao longo do tempo da execução, da prática, mas é um primeiro passo muito importante.
E como a ideia é justamente a apropriação das pessoas que estão na Transespinhaço, o próprio modelo de governança vai ser apresentado por um dos membros do comitê gestor, né, que vai entrar em seguida para falar, mas eu acho importante reforçar que o nosso maior desafio era essa representatividade. Pode passar, Mari. Em função justamente da força que a Transespinhaço representa, né, da extensão em termos de quilômetros, áreas protegidas, municípios e circuitos. Então, esse foi o nosso desafio, e agora eu passo a palavra para o Adão, que vai falar um pouquinho desse formato da governança. Boa noite, pessoal. Meu nome é Adão. Estou aqui para apresentar a estrutura de como ficou esse comitê de gestão de transição da Transespinhaço, né? E aí, vamos começar. Pode passar, viu, André? Então, a ideia desse comitê é a gente realizar essa gestão de forma totalmente descentralizada, né? Da gente fazer essa gestão, pulverizar essa gestão no decorrer da trilha da Transespinhaço por inteira, justamente para a gente conseguir pessoas atuantes aí na distribuição desse trecho, né? Dessa trilha por completo. E para a constituição, né, desse CNPJ, e levando em consideração também a extensão do território, a necessidade da mobilização dos diversos atores, a gente acaba tendo um prazo, né, bem extenso para conseguir essa realização e criar esse CNPJ. Daí, então, surgiu a necessidade da criação desse comitê de transição, né, de 2023 a 2024, e que durante esse período que a TESP continua vinculada à FEMENG, né, que é a Federação de Escalada e Montanhismo de Minas Gerais, né, e que durante esse período a gente permaneça com os voluntários que já estavam engajados nos trabalhos, nas ações que já estavam realizadas, né, já atuantes dentro do comitê, e que em outubro de 2024 a gente faça uma nova avaliação dessas representatividades e que a gente possa atualizá-la se caso necessário. Pode passar, André. E aí a gente tem esse ideal de representatividade dentro do comitê, né? A gente tem os 4 setores, e aí a gente tem 5 grupos de representatividades dentro do comitê, né? Que são representatividades do grupo de montanhistas, né? E os caminhantes, as associações comunitárias, as unidades de conservação e instituições de ensino, as representatividades dos circuitos turísticos ou prefeituras, e os grupos também representando os empreendedores locais. Pode passar. O objetivo é que representantes de todos os grupos e territórios se sintam convidados a participar dessa estruturação de governança, né? Reconhecendo a trilha, a Transespinhaço, como um grupo aberto, né, a todos interessados em estar atuando, participando aí dos seus trabalhos, né, e dessa estruturação também. E que cada representante terá uma responsabilidade bem específica ali e funções assumidas em duplas ou trios aí. E aí a gente chegou no organograma circular do comitê de gestão, né? E quem propôs, né, essa estruturação, essa ideia, né? Foi eu que propus ao grupo, né? Eu me inspirei nas representatividades que a gente tem, né, na natureza, nas estruturas né, de construções antigas, e daí eu achei interessante a gente utilizar esse organograma circular, né, dentro da estrutura do comitê. E aí foi, né,
todos acharam interessante, a gente manteve essa estrutura circular, né, dentro do organograma do comitê. Pode passar, André. E quais as vantagens, né, desse organograma circular? E aí, dentro dessas vantagens, a gente tem a valorização da colaboração, a correlação explícita entre as diferentes funções e a ênfase na interdependência entre as áreas, né, e as outras áreas. Pode passar. E aí a gente chegou a esse modelo do organograma circular, né, dentro do Comitê de Gestor de Transição. Como vocês podem observar aí, ela está dividida em 4 setores. No centro, a gente tem um Comitê de Gestão de Transição. Ao entorno desse comitê, a gente tem essas representatividades com essas funções que estão descritas aí, de articulador institucional, orientador dos setores, né, que vão fazer esse trabalho em conjunto com o comitê. E em torno do comitê, a gente tem os setores que vão estar atuantes, os coordenadores dos GTs, fazendo as funções de articulador institucional, orientador dos trechos, né, fazendo essa mediação com os trechos, né, e ao redor dos setores a gente tem os GTs, os grupos de trabalho dos trechos, onde que vai estar ali formando um grupo, né, do gerenciador, do adotante e do mobilizador do público em geral, né? E aí vocês podem perceber também essas setas aí em sentido duplo, que elas reforçam o protagonismo tanto do comitê no processo de desenvolver estratégias e projetos, quanto a autonomia também dos trechos para construir a trilha de baixo para cima, fazendo essa ressonância, né, de ir e vir. Daí esse interesse de fazer esse organograma de forma circular. Pode passar. E esse organograma, como eu falei ali, ele destaca as funções dos membros do comitê, dos setores e dos trechos, né? E a gente prioriza o caráter voluntário aí de atuação. E essas duplas ou trios que designados para cada tema têm a função de propor estratégias proativas para o desenvolvimento das atividades, não sendo responsáveis pela execução. E aí, após a avaliação da coordenação, foi decidido, né, em manter e integrar ao comitê os 11 representantes que já estavam atuantes antes, né? Pode passar. E quem são esses atuantes, né, que estão formando esses membros do comitê de gestor de transição? Né, ali vão estar representando alguns grupos, esses 5 grupos que eu falei. Representando o grupo de montanhistas e caminhantes estão eu, Adão, o André Debert, a Gisele Melo e o Fernando Ottoni. Representando as unidades de conservação, a gente tem o André Portugal, que está aí fazendo a mediação, né, da apresentação, o Marcos Alexandre e a Romina Belloni. Representando o grupo de empreendedores locais, a gente tem o Diego Firmato, o Rafael Montaneiro, né? E representando também os circuitos turísticos ou prefeituras, a gente tem o Ítalo Melo, e as instituições de ensino, a gente tem o professor Herbert Salgado. Pode passar. E uma observação, né? A ideia de ter 6 grupos com essas representatividades dentro do comitê. Só que apenas as comunidades locais ainda não estão representadas dentro do comitê, né? Mas é o que será tratado para o ano de 2024, né? Bem como a ampliação dessa representatividade para as prefeituras e pelos próprios circuitos de turismo. Pode passar. E aí a gente tem um papel
do próprio comitê, né, trabalhando na estratégia aí, onde que ele vai estar atuando, representando a TESP institucionalmente, organizando os calendários e reuniões, e todas as outras funções e outros papéis também, né? Pode passar, André. A gente tem o papel dos setores, né, fazendo essa interlocução do comitê com os trechos, fazendo essa mediação de comunicação, né, também identificando e representando as especificidades de cada território ali, assumindo esse papel de coordenação ali também dentro do GT, dentro dos setores. Pode passar. A gente tem o papel dos trechos, que é de forma mais operacional, né, que eles vão estar ali operando, botando em prática todos os planejamentos, implementando a sinalização, dando manutenção, fazendo diálogo ali com os voluntários e adotantes, e identificando e organizando os empreendedores ativos ali daquele trecho ali também. Pode passar. Né? E aí a gente tem as funções desses membros também divididas nos trechos. A gente tem as funções do gerenciador do trecho da trilha, que vai autorizar o acesso na trilha, no trecho ali, né, pode estar passando dentro de uma unidade de conservação, então o gestor ele precisa autorizar, está passando dentro de uma área particular, tem que pedir uma autorização, então esse vai ser o gerenciador com essas funções, né? A gente tem a função também do adotante, que vai estar fazendo a manutenção do trecho, executar as diretrizes da TESP, fazendo essas articulações, implementação e sinalização. E a gente tem o mobilizador do público, que vai estar apoiando nas definições do traçado, no diálogo com as comunidades, né, e outros. Pode passar, André. A gente tem as funções dos setores, nessa interlocução. A gente tem o comunicador institucional, o orientador dos trechos, o mobilizador do público em geral, né? E que dentro dos GTs também será realizada uma reunião entre os integrantes ali para estar dividindo essas funções entre eles aí, para estar, né, atuando ali de forma mais organizada dentro dos GTs, dentro dos setores. Pode passar. E aí a gente tem a função das duplas ou trios também dentro do comitê, né, de forma bem estratégica. Representando o articulador, a função, o papel de articulador institucional dentro do comitê, a gente tem a Gisele e o Ítalo. O papel dos guardiões do planejamento, a gente tem a Romina e o Ebert. Pode passar. As funções, né, o papel ali também do fomentadores de turismo e da conservação, a gente tem o Diego e o Fernando fazendo esses papéis aí também. No comitê, a gente tem o papel do mobilizador do público em geral, que vai estar sendo executado pelo André, Portugal, e pelo Marcos. Pode passar. E fazendo o papel dos orientadores por setores, a gente tem eu, o Adão, né, o André Debert, e também o Rafael fazendo esse papel de orientadores aí. Pode passar. Muito obrigado. Ô, Adão, obrigado, viu? Obrigado mesmo aí pela Eu que agradeço. explicação em tempo recorde, né? De tanto assunto, tanta coisa bacana. É muita coisa, mas acho que deu para ficar bem claro aí para o pessoal. Deu, sim. E aí eu convido agora aqui para os membros, né, para poder se apresentar, falar um pouquinho de cada um, quem é, e para que todos conheçam, né, do que estão aí na nossa live. Então, eu vou chamar a primeira Gisele para se apresentar rapidinho para a gente. Obrigada, André. Então, eu sou a Gisele Mello, eu sou atualmente a diretora técnica do Centro Excursionista Mineiro, então eu estou como representante dos montanhistas e também na função de articulador institucional, juntamente com o colega Ítalo. Infelizmente, ele não conseguiu entrar aí conosco, mas vamos atuar, né, diretamente nessa função para conseguir trazer... o Ítalo está aí, que bom que você conseguiu entrar. Conseguir para a gente poder colocar em prática, né, todas as ações necessárias dessa tão importante de articulação institucional para fazer acontecer a trilha Transespinhaço.
Joia, obrigado, Gisele. Vou aproveitar o Adão, que estava falando para a gente. Se apresenta aí, Adão, agora como quem você é. Isso. Boa noite. Então, como foi apresentado aí, meu nome é Adão, eu sou natural de Diamantina, né? Estou residindo em Cerro, Minas Gerais, né? Estou atuando aí dentro do comitê, aí executando o papel de orientador dos setores aí, né? Sou montanhista também, praticante de alguns esportes radicais, e estou desde o início aí nos trabalhos da Transinspiase desde 2018 aí. Joia, Adão, obrigado, viu? Agora eu vou chamar meu xará, André, que nas nossas reuniões a gente tem dificuldade, que é muito André, aí vamos lá. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu sou o André Debert, sou biólogo do Centro Excursionista Mineiro, já estou na Transinspiaço desde a criação em 2018, tenho atuado bastante nos trechos 1 e 2, né, na Serra do Cipó principalmente, antes mesmo da Transinspiaço, na travessia, no projeto piloto Travessias do Parque Nacional da Serra do Cipó, tem a travessia Alto para a Serra dos Alves, que é um trecho da Transinspiaço, um dos primeiros que foi implementado, que já está em operação, então a gente atuou bastante lá também, e depois também um pouquinho no GT1, para dar uma força no GT1, para delimitar alguns traçados, né? E na coordenação como um todo, fazendo parte do comitê, eu também participo, então, não perco as oportunidades de, nos outros dois GTs, GT3 e GT4, sempre que tem alguma oficina, algum mutirão, também estar presente. Bacana, André, obrigado. Vou aproveitar que a gente está falando dos Andrés, vou me apresentar rapidinho, então. Sou biólogo também, de formação, mas analista ambiental do Instituto Estadual de Florestas, né, do IEF. Na Transinspiaço, eu gerencio uma unidade de conservação, que é o Monumento Natural Estadual Serra da Piedade, ali em Caeté e Sabará, mas resido aqui em BH. E estou na coordenação junto com o meu colega Rafael, do GT1, e com sempre participação especial do André. E no comitê gestor, né, eu estou com o Marquinho, que é colega meu de instituto, inclusive, trabalhando na parte aí de mobilização de modo geral, mobilização das atividades, né, da Transinspiaço. Ok? Vou chamar agora a nossa colega Romina para se apresentar para a gente. Boa noite a todas e todos. Eu sou a Romina, sou analista ambiental do ICMBio, engenheiro florestal, e aqui venho representando, né, tanto o NGI Cipó Pedreira, que compõe 2 unidades de conservação, que é o Parque Nacional da Serra do Cipó e a APA Morro da Pedreira, quanto um mosaico de unidades de conservação da Serra do Cipó, né, ao qual eu sou presidente do conselho atualmente, representando aí 21 unidades de conservação e 10 municípios. Então, a trilha Transinspiaço eu vejo como realmente como um fator impulsionador de trazer esse reconhecimento e essa importância do território enquanto mosaico para além do território das unidades de conservação, trazendo esse elemento de conectividade da paisagem mesmo e de todos os envolvidos nesse território, que a gente fala que é a conectividade através dos afetos, né? Que, como a Lívia e outras pessoas aqui falaram na apresentação. Então, o meu chamado aqui enquanto guardiã do planejamento é para que todo mundo que está aqui envolvido realmente se envolva cada vez mais, conheça realmente, né, a trilha de conservação como uma ferramenta para a conservação das espécies endêmicas e todo o nosso espinhaço e essa importância que a gente tem, e a gente realmente mobilize cada vez mais mesmo os atores envolvidos nesse território em prol do reconhecimento e consolidação dessa trilha de longo curso aqui no nosso território. É isso, fica esse convite aí, porque para o planejamento acontecer, nós precisamos de muito mais envolvidos do que nós que estamos aqui, né? A trilha envolve vários municípios, né? E uma trilha de mais de 1.000 quilômetros, então a gente tem muita audácia com esse projeto, e eu acredito nesse sonho, então a gente conta aí com vocês para isso acontecer. Passo a palavra. Obrigada, André. Obrigado, Romina, obrigado mesmo. Diego, você está aí com a gente para se apresentar? Boa noite, pessoal. Tá me ouvindo? Sim. Beleza. Boa noite. Meu nome é Diego Firmato. Sou auxiliar operacional no contrato da ANDA Preva Incêndio. Sou brigadista, montanhista, condutor ambiental, guia turístico
empreendedor aqui na região de Milho Verde, sou natural de Belo Horizonte, moro em Milho Verde, vai fazer 9 anos. Estou na trilha Transespinhaço como voluntário desde 2018, no seminário que teve em Diamantina, e desde então acredito muito nesse projeto, como todos falaram aí, a proteção dessa biodiversidade, né, ao longo da trilha, e também o fortalecimento do turismo de base comunitária, que eu acho que é muito importante frisar isso também. E a trilha, para funcionar, tem que ter muito voluntário, né? Então, está aberto aí, estamos aqui no GT3, estou junto com o Adão aqui no GT3, a gente está aberto para continuar esse projeto tão lindo aí, que é a Transespinhaço. Passa a palavra. Obrigado, Diego. Vou chamar agora o nosso colega Rafael. Rafael, você está aí? Vai lá. Está longe, mas está aí. Estou aqui, consegui acessar. Boa noite. Rafael Montaneiro, né? Montaneiro é minha empresa junto com a Mari e vários parceiros, Montaneiro Expedições, onde a gente atua aí há mais de 10 anos com expedições de trekking, né, travessias, atividades outdoor em geral. E tudo começou lá na Serra da Mantiqueira, onde eu tive a oportunidade de participar já ter a experiência da criação da Transmantiqueira, né, tivemos lá todo o movimento de fazer a trilha de longo curso por lá. Mas eu sou natural de Belo Horizonte e nos últimos 5 anos retornei para a base BH, né, aqui um dos portais aí da Transespinhaço, e estou tendo aí esse privilégio de participar também desse movimento da Transespinhaço, que a gente acredita muito. E então, antes de estar aí como empreendedor, estou como voluntário, montanhista, cidadão aí que acredita bastante nesse movimento. Valeu, Rafael. Obrigado, viu, pela fala. Ítalo, sua vez, vamos lá. Olá, boa noite. Ítalo Mendes. Minha formação é na área de turismo, eu sou formado em bacharel em turismo, bacharel em ciências sociais, com mestrado aí na área de planejamento e gestão de áreas naturais protegidas, formação aí na área de gestão pública também, governança. Sou gestor público de atuação, atuo há mais de 20 anos no setor público, no Ministério do Turismo, né? E atualmente eu estou cedido para a Prefeitura de Gromogol, estou como secretário de Turismo em Gromogol, que é uma cidadezinha ao norte aqui da Cordilheira dos Pinhais, e como gestor do circuito turístico da Serra do Cabral. Somos responsáveis aí pelo lançamento, e pela elaboração e lançamento do Programa de Desenvolvimento Turístico Integrado e Sustentável da Cordilheira dos Pinhais, um projeto que começou como um projeto de desenvolvimento turístico regional integrado, mas que hoje surge como um movimento para dar visibilidade nacional e internacional para o destino turístico da Cordilheira dos Pinhais, essa cadeia de montanhas toda aí, desde Ouro Branco até Chapada de Diamantina. E na Transespinhaço eu atuo aqui no comitê, no comitê de gestor de transição, junto com a Gisele, na parte de articulação interinstitucional, e atuo aqui no trecho do GT4, junto com meu colega Ebert aqui, a gente trabalhando em prol aqui da sinalização, estruturação, mobilização aqui da trilha da parte norte aqui, entre Diamantina e Gromogol. Ítalo, muito obrigado, viu, pela fala. Agora eu vou chamar o Fernando. Fernando, fala para a gente um pouquinho. Boa noite a todos e todas. Então, sou o Fernando Toni, sou turismólogo, montanhista, sou membro do CEM, do Centro Excursionista Mineiro, e, consultor, empresário na área de turismo, tenho uma propriedade também em Fechados, em Santana de Pirapama, e que faz parte, né, do conjunto aí da trilha, Transespinhaço, e, pretendo aí contribuir tecnicamente como turismólogo, mas também como o Rafael falou, como cidadão, como quem acredita, né, na trilha como um instrumento mesmo de conexão e de desenvolvimento, né, para os territórios por onde ela passa. É isso. Boa noite a todos aí. Obrigado, Fernando. Ebert, sua vez, apresenta aí para a gente. Boa noite, André. Boa noite a todos. Me ouve, André? Sim, muito bem. Legal. Boa noite a todos que nos assistem, os que nos vão assistir. Eu sou o Ebert,
Sou professor na Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, no curso de bacharelado em turismo, no programa de pós-graduação em estudos rurais, pela universidade, represento a minha universidade no comitê gestor da Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço, tenho colaborado aí com a Rede Mineira de Turismo de Base Comunitária, com a Rede Brasileira de Observatório de Turismo, mas nesse processo, especialmente, vinculando também a rede brasileira por meio da regional Minas Gerais, né, no que diz respeito às representações e braços da diretoria aí no Estado, com o desafio de promover uma governança regional e estabelecer uma rede mineira de trilhas, né. Nesse processo. A gente vem colaborando e acompanhando desde o início, e agora, na condição de guardião do planejamento, o propósito é acompanhar a linha do tempo, monitorar a execução do plano de ação, acompanhando os projetos, juntamente com a Romina, acompanhar essa gestão dos projetos, mantendo informações atualizadas sobre os próprios, cobrar o retorno dos responsáveis nesse processo de monitoramento de indicadores, mantendo foco nas ações planejadas, propondo parcerias, execução, numa frente executiva também, e, naturalmente, propor indicadores de execução para que sejam facilitadores, né, desde a articulação institucional, passando pela mobilização, fomentadores de turismo, enfim, e orientação dos setores. A ideia é dar continuidade àquilo que a gente já vem fazendo, acreditando bravamente na Transpinhaço como um espelho importante para a cidade de Minas Gerais, com esse desafio grande, e, a partir dela, consolidar uma governança no Estado. É isso. Parabéns a todos. A gente está muito feliz de estar participando desse especial momento. Obrigado, Herbert. Vou chamar agora o nosso último colega aí do membro, Marquinho. Conseguiu entrar, né, Marquinho? Se apresenta aí para a gente rapidinho. Estamos te ouvindo. Finalmente, com a Transpinhaço no peito aqui, ó. Tá por aqui. Tá por aí. Tá aqui. Para mim, está dando um pouco de retorno 2 vezes, mas acho que para vocês o som está saindo bacana. Então, meu nome é Marcos, né? Estou aqui no Parque Estadual da Serra Tendente, gerenciando essa função desde 2010. É um prazer enorme estar nesse projeto. Estou como coordenador aqui do GT2, do Trecho da Transpinhaço. E como o André, eu e a Romina, né? E como o André falou, também estou no comitê, né, gestor aqui na função de mobilização. Eu acho que é uma função muito importante, né? O Adão frisou bastante essa questão de ter o envolvimento das pessoas, das comunidades, dos órgãos públicos no território. Afinal de contas, estamos passando em vários territórios. Mas a minha paixão pela Transpinhaço, acho que mesmo antes do termo Transpinhaço surgir. É muito bacana, uma trilha 167, aqui só o nosso tem 167 quilômetros, mais de 1.200, né, no total, né, passando pelo Espinhaço. Acho que é uma oportunidade para conservação, corredores, muito bacana. É isso aí, gente. Obrigado, Marquinho. Que bom que você conseguiu entrar aí no último minuto. Nós vamos dar sequência, então, na live. Estamos chegando agora a quase 1 hora já. Quem está aí conosco. Vou pedir, inclusive, o pessoal que está aí assistindo pelo YouTube que interaja, né, no chat lá, com dúvidas, curiosidades, se apresentar também, é importante a gente saber também com quem a gente está hoje ao vivo, não é isso? E, Gisele, vou passar de novo a palavra para você apresentar para a gente rapidamente, assim, em poucas palavras, o nosso plano de ação. Obrigada, André. Bom, pessoal, vocês viram aí, né, todo o trabalho que foi realizado pela Macaúba, esse diagnóstico, todas as entrevistas, todo o resultado de tudo isso, culminou, né, na implementação e na proposição desse comitê de transição, porque a gente tem muito trabalho para fazer para colocar o ideal de governança em prática. Então, a gente precisa, né, de estruturar essas atividades, e foi feito com esse plano de ação que pode passar, ele tem atividades de curto, médio e longo prazo, e aí a gente está falando, né, inicialmente até 2026, mas a gente vai precisar revisitar esse planejamento, né, ao longo do período de execução dessas atividades, para a gente fazer replanejamentos, para a gente poder colocar novas atividades, que envolve desde interlocução, né, com todos os atores que a gente precisa nos aproximar,
como já foi colocado aí alguns gaps, né, na fala do pessoal, a gente já consegue identificar, e é tudo isso que a gente vai precisar fazer. A gente vai ter que estruturar, né, a trilha como um produto turístico, como que a gente vai fazer para captar verba, como que a gente vai institucionalizar, né, a trilha, se a gente realmente vai ser uma associação, se vai ter um CNPJ, como que vai ser feito isso. Então, tudo isso já está planificado dentro do trabalho, já está em nível de tarefa. A gente agora, esse comitê vai se debruçar em cima desse planejamento para colocar a mão na massa mesmo, né, arregaçar as mangas e fazer acontecer. Então, a gente tem aí diversas atividades, eu não vou, né, me ater a cada uma delas, mas é para mostrar que existe um planejamento, e esse planejamento vai ser executado por todas essas pessoas que foram, que falaram agora aí, que se apresentaram. Pode passar. E uma grande conquista que a gente teve, né, nesse trabalho, que foi uma ação de fortalecimento junto a instituições, que são instituições que vai ter que andar do nosso lado para fazer acontecer, para essa trilha de fato ir para o chão, né, e começar todo mundo caminhar. Espero que em pouco tempo a gente consiga ter pessoas caminhando esses 1000 quilômetros aí de trilha, né, bem mais de 1000 quilômetros, de uma vez só. Meu sonho, está anotado no caderninho lá de metas. Teve uma série de encontros, a gente fez apresentação para várias instituições dessas aí de forma conjunta, outras foram, né, de forma mais específica, trazendo todos esses atores para dentro do processo, e muitos outros ainda vão entrar. Então, um agradecimento especial a todos esses atores, que eu acho que é importante a gente também deixar o agradecimento, porque foi por meio deles, dessa conversa, dessa articulação, que a gente conseguiu se reestruturar e, né, em termos de comitê e de plano, apresentando aí todas as demandas que a gente tem e as oportunidades que a gente também tem junto com esses atores, com essas instituições, para a gente agora fazer acontecer de verdade, né, assim, não é nem de verdade, é mais ainda, para além do que a gente já fez até agora, a trilha Transespinhaço. Pode passar. Aí a gente está, um planejamento, uma previsão dos próximos seminários, onde a gente vai apresentar, dentro de cada um dos setores, né, os avanços que a gente teve dentro do planejamento, e toda a articulação necessária para a gente fazer, para o engajamento desses setores e o planejamento das atividades de implantação de trilha, da trilha, né, sinalização, definição de traçado, enfim, tudo que é necessário dentro de cada um desses setores, a gente promove isso por meio dos seminários. Então, a gente tem aí a previsão, o primeiro seminário para março, lá no setor 3, em maio no setor 4, em junho no setor 1, em setembro setor 2. Então, é só uma prévia realmente, e a gente vai fazer toda a divulgação disso nos nossos canais oficiais. Pode passar. E o nosso grande desafio, que é a comunicação. Eu, assim, acho que, né, todo esse trabalho só vai ter visibilidade, só vai fluir entre nós, né, em todos os sentidos, se a gente conseguir estabelecer uma efetiva comunicação. Ela tem que ser eficaz e efetiva, né, e eficiente. Então, a gente tem aí diversos públicos, a gente tem que ter estratégias específicas de comunicação entre nós, coordenadores, dos coordenadores, né, junto com os voluntários, com o poder público, as unidades de conservação, os IGRs, a população local, os representantes dos montanhistas, os representantes dos condutores e respectivos turísticos, os turistas, que é quem realmente vai, né, fazer a trilha, vai caminhar. Então, a gente tem todos esses públicos mapeados e, eventualmente, podemos identificar, né, novos atores para definição desses canais de comunicação, mas basicamente a gente vai concentrar a nossa comunicação pelo WhatsApp. A gente já tem grupos de trabalho que já funcionam, nós precisamos fazer aí um trabalho de saneamento desses grupos para realmente ficar ali dentro só quem está trabalhando, executando ações específicas, né, para se tornar de fato um grupo de trabalho. A gente tem um grupo geral da trilha Transespinhaço, onde a gente vai soltar ali os informativos, todas as comunicações. Por e-mail também a gente pode utilizar os canais, né, como uma fonte de informação, até com as instituições formais.
Vamos produzir também informes que serão publicados, né, periodicamente, tanto nas nossas mídias sociais quanto pelo WhatsApp. Reuniões virtuais ou presenciais também é uma forma da gente comunicar, e o Instagram, que hoje é o nosso principal canal de comunicação externo, é onde a gente coloca todas as notícias, é onde a gente coloca, né, os avanços, então é muito importante que todo mundo siga, né, Trilha Transespinhaço, tá aí aparecendo, né, para vocês na tela, para acompanhar, e onde a gente também, né, pelo direct, pode mandar mensagem, e para as pessoas que ainda não estão envolvidas como voluntário, mas têm vontade de se voluntariar na Trilha Transespinhaço, fazemos o convite para fazer pelo registro do site da Rede Brasileira de Trilhas. Lá tem um cadastro de voluntário, e você pode especificar que você quer atuar junto com a Trilha Transespinhaço, a gente vai receber esse cadastro e faremos o contato com vocês. Obrigada, e era esse o meu recadinho. Perfeito, Gisele, muito bom. E aí, gente, estamos agora, passar agora para quase os finalmente da live, né? Estamos aí com bastante gente ao vivo, acompanhando. Peço que aguardem ainda mais um pouquinho, temos mais alguns minutinhos. Vamos agora apresentar rapidamente cada setor, são 4 setores ao todo hoje. Já rapidamente dar uma pincelada em cada setor, vou chamar aqui os coordenadores de cada um para falar um pouquinho desse desafio, que é colocar todo esse planejamento no chão, para se caminhar e se pedalar também. E finalizarmos depois com uma fala sobre a nossa Diretoria Regional de Minas para a rede, né, de trilhas. Então, só para entenderem, né, a Transpinhaço está aí simbolizando aí nesse slide como um percurso como um todo. A gente teve que setorizá-lo devido à extensão. Então, já tem hoje setor 1, 2, 3 e 4. Dentro de um setor, vou pegar o 3 como exemplo, a gente tem, dentro dele, então, a gente criou o GT3, que é o grupo de trabalho do setor 3, que também é extenso. Então, os setores já ainda são áreas extensas, geograficamente, passam por vários municípios, algumas unidades de conservação, várias propriedades. E aí, então, para isso, para facilitar todo esse planejamento, os setores eles são divididos em trechos. Então, um exemplo aí do slide, né? Nós estamos no setor 3, GT3, e aí a gente destacou ali o trecho Itambé Rio Preto, como um trecho dentro do setor 3 da nossa Transpinhaço, ok? Próximo slide deve ser o meu. Eu, como coordenador do GT1, vou falar rapidamente, então, o que vem a ser o setor 1. Ele também tem alguns trechos, então quem está vendo no slide aí, no mapa, né? O trecho 1 é aquela região ali de Serra dos Mascates, Serra da Moeda, Moeda Velha, Topo do Mundo, Piedade do Paraupeba, Serra da Calçada e Serra do Rola Moça. Está representado aí no mapa do lado esquerdo, né? Caminhando em sentido ao centro urbano aí de Belo Horizonte, né? Essa malha urbana aí de BH. É interessante falar que o setor 1 está quase todo dentro do quadrilátero, né? Assim, contornando o quadrilátero. Então, é toda essa região, e aí com isso ele ganhou até 2 pernas, ele é um Y, né? Então, tem esse setor, esse trecho 1, caminhando no sentido Belo Horizonte, está bem avançado já esse traçado. O trecho 2, também com traçado já avançado, é a continuidade dele, passando pela cidade de Belo Horizonte, pela capital do estado, que tem toda a ideia de ter um portal, né, da Transpinhaço, e aquela facilidade de, às vezes, um cidadão urbano experienciar um pouco o que é caminhar em uma trilha, o que é fazer um pouco de caminhada em contato com a natureza, próximo à cidade grande. Então, ele tem essa finalidade, essa importância muito grande. Ele pega ali a rodovia 356, ali na entrada de Belo Horizonte, Minas de Águas Claras, Serra do Curral, o Pico Belo Horizonte, entra para Sabará, vai até o distrito de Pompéu, né, pertencente a Sabará, e sobe a Serra da Piedade. Esse trecho também já está bem avançado, estão os dois em amarelinho aí na imagem ao lado. O trecho 3, vou voltar só um pouquinho, o trecho 3, ele é a outra perna. Ele começa lá embaixo, também nesse mapa, em Ouro Branco, está em destaque lá a cidade de Ouro Branco. Então, Serra de Ouro Branco, Itatiaia, Chapada, Lavras Novas, até chegar a Ouro Preto, ali pelo Itacolomi, pelo Parque do Itacolomi. É um traçado também já bem avançado, inclusive está como prioritário dentro do setor 1
para a sinalização. Pode passar, vamos passar aqui. O trecho 4, já indo mais ao norte, seria a conexão desse trecho que eu acabei de comentar, Serra do Chafariz, São Bartolomeu, AMI, Capanema, Serra do Gandarela, Morro Vermelho, ali em Caeté, chegando na Serra da Piedade por um outro caminho, né, por um outro viés, por um outro lado. Esse traçado está parcialmente definido, temos ainda algumas inconsistências e algumas dúvidas de como chegar e realizá-lo. Ele tem uma opção que está em estudo, ainda inexistente, mas que a gente sempre levanta essa questão, que é o trecho que a gente chamou de 4.1, que seria uma outra versão desse trecho, que também sairia também de São Bartolomeu, ali em Ouro Preto, mas Serra de Capanema, Glaura, passando pelo Caraça. Então está ali traçado um traçado simbólico, né, em branco no mapa, porque ele ainda está inexistente, mas a ideia era fazer esse contorno ali para chegar ao Caraça, Catas Altas, Brumal, Serra da Cambota, Cocais, Antônio dos Santos, e também chegar, então, ao final, ali também pela Serra da Piedade. E o trecho 5, que seria a conexão do nosso GT1, do nosso setor 1, com o setor 2, né, que é a Serra da Piedade, a Serra dos Alves, um traçado ainda também imaginário, de certa forma, está ali em branco, né, com um traçado com linhas mais retas, mas é exatamente ligar a Serra da Piedade à Serra dos Alves, e a gente ainda tem que fazer uns estudos de campo, e precisamos de bastante pessoas da área, da região, para nos auxiliar nesse trajeto. Pode passar. Então, alguns desafios e os próximos passos desse setor 1 presença de empresas mineradoras, né? A gente encontra com várias delas ao longo do trecho, ao longo do trajeto. Isso é um desafio. A gente saber lidar com isso em conjunto é sempre um desafio, por questões de segurança e tudo mais. Regularização fundiária na região ali de Ouro Preto, Ouro Branco, Itatiaia, Chapada. Finalizar traçados do AMI, Gandarela, Piedade, Serra dos Alves, já mencionei no slide anterior. Sinalizar trecho 3 e desenvolver o trecho 4.1, que é aquele que eu já comentei do Caraça, que a gente ainda não tem nada muito em campo. Trecho da trilha da Serra do Curral ainda aqui em BH, né? A gente ainda está trabalhando. Eu vi que na live tem o pessoal aí da Fundação de Parques, o pessoal de BH está aí assistindo. Já estamos dialogando e já estamos indo a campo para pensar na melhor solução. Onde parei? Engajar a população local. Também já fiz aqui um pedido, um chamado às pessoas que conhecem as localidades para que a gente busque adotantes para esses trechos, né, e subtrechos. Práticas, outro desafio é a prática de motocross nas trilhas, as descargas elétricas em períodos de chuva, sensibilização das unidades de conservação do setor e envolvê-las na coordenação de alguns trechos. Nós já temos aqui alguns gestores de unidades, né, municipais, estaduais e federal envolvidos no Transespinhaço, mas precisamos sempre de mais. E o envolvimento do poder público e da comunidade, especialmente no trecho 3 do setor 1. Okay? Então, como coordenadores estou eu, o Rafael, que já se apresentou, e o André, meu xará, também sempre de apoio técnico. Vou chamar agora aqui o próximo Marquinho para falar do setor 2. Você está no mudo. Vamos lá, conecta aí, Piedade com Serra dos Alves. Isso, e conectar um desafio próximo. Boa noite aí, nossos amigos e amigas, né, guardiões aí do Espinhaço. Estou dando as mãos aqui para o André, né, porque agora do GT1 nós vamos pular para o GT2, assim vai até o GT4 no norte. Então, o mapinha está aqui, vou explicar um pouquinho desse trecho. Esse é um trecho que tem 177 quilômetros, ele começa lá na Serra dos Alves, ali em Itabira, atravessa o Parque Nacional e vai até lá no Cemitério do Peixe, que é em Conceição do Mato Dentro, por incrível que pareça, né? Quase colado em datas. É um trecho praticamente todo dentro de unidade de conservação, acho que é um destaque. E futuramente vai ser todo dentro de unidade de conservação. A gente já tem hoje, vou falar 75%, 80% dentro das unidades. Estão para ser criadas mais 2 novas unidades de conservação, que é uma APA municipal, em Santana Pirapamba, e outra unidade que a gente não sabe qual categoria que vai ser, em Conceição do Mato Dentro, que é lá na região do Cemitério do Peixe. Vamos falar em trechos agora, dividindo em 3 trechos. O primeiro trecho, que é o que já está implantado, já tem uso, né? Eu acho que antes mesmo de surgir o nome Transpinhaço, as pessoas já tinham os voluntários,
eu lembro de ações voluntárias, do SEM, inclusive, né, André, né? Sempre teve lá, mais a Gisele, mais a turma toda, mais os brigadistas, que essa mancha verde, para tentar interpretar esse mapa, essa mancha mais verde, mais escura, seria o sul, essa linha laranja seria o traçado principal. E essas linhas mais clarinhas, meio creme, são as conexões, que são muito importantes para a gente fazer as rotas circulares. Então, o primeiro trecho, chegando no finalzinho aqui desse mapa, a gente começaria o trecho 2, que é um trecho ainda que não foi sinalizado e que está em fase final de refinamento do traçado. Ele vai do palácio, dessa manchinha verde que sai do Parque Nacional, norte do Parque Nacional, e vai serpentear, vai entrar dentro da APA Federal, Morro da Pedreira, atravessa, vai serpentear ali o Parque Natural Municipal do Tabuleiro e o Parque Estadual da Serra do Intendente, também serpenteando a APA Municipal Serra Talhada em Congonhas. Mais para o norte, seria mais ou menos o segundo terço dessa imagem. E, por fim, o último trecho, a gente teve um trabalho muito bacana, de envolvimento, inclusive, da comunidade, né, e com o poder público local de Congonhas do Norte, de Santana e também de Conceição do Mato Dentro, para a gente definir esse traçado. É um traçado que está na Transpinhaço, mas já é usado esporadicamente por caminhantes. Então, acho que vai ser um trecho legal de trabalhar também. Talvez vai ter que engajar mais o número 2. Pode passar para a próxima. Então, alguns desafios e próximos passos aqui. Manutenção e sinalização do trecho 1. Já está sinalizado, mas a gente já pensa muito como é que a gente vai manter essa sinalização por mais tempo, né? Através de verniz, outra técnica, algumas unidades de conservação, algumas trilhas da rede já fazem outras técnicas, né? Finalizar a definição e ligação entre a Fazenda Palácio, que ela fazia aquela propriedade que no limite, perto do MG10, no limite do parque, para quem conhece, Parque Nacional da Serra do Cipó, até o intendente, a gente tem que refinar uns trechos, porque a gente está ainda negociando direitos de passagem. Eu acho que a trilha tem que fluir legal, né? A gente não pode ter conflitos, pelo contrário, né? A gente tem que ter potencializadores, né? Outra questão que eu acho muito interessante, definiu todos os 3 trechos, que vale para o André, acho que vale para todos também, a gente começa a fazer expedições para engajamento, divulgação e ajustes. E nas expedições, que a gente tem uma visão mais ampla, né? A gente engajar para as pessoas poderem rodar. E aí a Gisele falou que vai dar os 1.200, eu estou com você, viu, Gisele? Estou sim, estou me preparando para isso. Trabalhar mais a participação das comunidades e territórios, já estamos começando a trabalhar bem, eu acho que todos os setores, trabalhar ainda mais, né, que são os donos dos territórios, a gente está pedindo licença para passar. Normatização, uma coisa que o Adão defende muito, para a adoção dos trechos. Por que adotar? São muitos trechos que têm o suporte de unidade de conservação de voluntários, outros trechos são mais ermos. Então, a gente precisa ter adotantes, envolvimento de outras pessoas para adotar, não só para sinalização, como manejo da trilha. Promover ações de sinalização do setor 2, né, todo, né, com todos os 3 trechos, e elaborar um material de orientação. Como é que eu vou usar essa trilha, pessoal, né, dos praticantes? Fechando aqui, eu estou como coordenador, junto com a Romina, nós dois, apoio técnico, André Debert, está em todos, André, né? Eu acho que está no apoio técnico de todos, Edivar Elias, Igor Lacerda, e tem muito mais outras pessoas envolvidas no processo também. Valeu, vou dar as mãos agora para o setor 3. Boa noite, pessoal, né? Vou apresentar aqui também o setor 3, né? O setor 3 ali, ele está abrangindo 8 municípios, né? O município de Conceição do Mato Dentro, de Datas, Presidente Kubitschek, Cerro, Santo Antônio do Itambé, São Gonçalo do Rio Preto, Couto de Magalhães de Minas e Diamantina. E o trajeto está tendo aproximadamente 228 quilômetros. Né? E a gente pegou esses 228 quilômetros e fragmentamos eles em 11 trechos, justamente para ficar fácil e palpável ali para o caminhante, para o turista conseguir realizar isso no final de semana. E esses 11 trechos, eles têm uma média ali de quilometragem de 20 quilômetros, 15 quilômetros mais ou menos, justamente para facilitar. Né? E os trechos são o Cemitério do Peixe, a Fazenda Santa Cruz, Fazenda Santa Cruz a Milho Verde a Capivari, de Capivari a Santo Antônio do Itambé, né? Santo Antônio do Itambé ao Pico do Itambé e Pico do Itambé ao Parque Estadual do Rio Preto, onde que tem aquela travessia dos parques, que é bem famosa também. Tem a travessia que já é dentro do Parque do Rio Preto a Mendanha a Cachoeira dos Cristais, onde vai passar pelo Caminho dos Escravos ali também, Cachoeira dos Cristais a Pinheiros, e de Pinheiros a Macaco, onde que a gente vai fazer essa conexão também com o GT4. Né? Pode passar. E aí, quais são os desafios e próximos passos para dentro do GT3?
trabalhar na sinalização, porque a gente tem o trajeto quase todo definido, né? A gente precisa, então, fazer o levantamento de campo dos pontos sinalizáveis e vir sinalizando, realizar reuniões e expedições com o GT4, o GT2 e GT4, justamente para a gente trabalhar essas conexões, essas junções entre os GTs, porque são locais fora das unidades de conservação, e esses locais fora das unidades de conservação estão sendo os locais mais difíceis de trabalhar, porque dentro das unidades já tem uma gestão, já tem uma equipe ali empenhada, já tem um trabalho de atuação, e fora delas a gente tem áreas particulares onde precisa de liberação, né, de atuação ali dentro dessa área, que esse particular também abrace esse projeto, então a gente precisa muito trabalhar nessa questão. Manutenção e manejo das trilhas, né, que a gente precisa, né, como eu falei, fora das unidades de conservação, aumentar o número de voluntários, adotantes e gerenciadores do trecho, porque com o trecho aí de 200 e tantos quilômetros, a gente precisa, né, atrair parceiros, adotantes ali para a gente conseguir, né, sinalizar, botar o projeto em prática, executá-lo, e com isso também manter a trilha sinalizada e o projeto em andamento, né? Definições das responsabilidades e papéis, né, da UCESI e aprimorar a comunicação da TESP, né? Também a gente precisa trabalhar a comunicação do GT, do setor ali com os trechos, e trechos com o setor, e vice-versa, também dos gerenciadores com os adotantes, então a gente precisa trabalhar. Toda visita a campo, onde que vai fazer um levantamento, a gente precisa fazer essa coleta de dados e colocar tudo em uma planilha que a gente já tem um padrão de uma planilha onde que vai pegar esses dados, né, para a gente fazer um controle dos pontos sinalizáveis, um controle ali da trilha desse trecho, qual que é o potencial dela, dos pontos frágeis, então a gente precisa dessa planilha, e a realização dos seminários para a gente divulgar esse trabalho, que a gente precisa estar executando esses seminários, né? Fazer essas articulações, né, com o FVJM, que é a universidade aqui federal dentro do GT3, que a gente precisa aproveitá-la melhor, e elaborar o material exemplificativo e divulgação para sensibilização dos proprietários e novos voluntários. Então, a gente precisa muito ir a campo, apresentar para esses proprietários, trazendo material assim, justamente para eles entenderem qual que é a proposta desse projeto, e eles, com isso, começarem também a se apropriar da trilha, com o interesse de participar, de adotar e estar aí executando também essas ações. Pode passar. E com isso, na coordenação do GT3, né, o setor 3 da Transespinhaço, né, está eu aí também como coordenador, né, graduado em gestão pública, montanhista, também atuo aí como monitor ambiental no Parque Estadual da Serra do Intendente. Temos também como coordenador o Diego Firmato, né, Lopes Faria aí, montanhista, empresário, condutor. A gente também tem o Alexander Araújo de Azevedo, aí, biólogo, diretor do Instituto Biotrópicos também, está na frente da Secretaria Executiva do Mosaico de Áreas Protegidas, do Alto Jequitinhonha e Serra do Cabral. E também o Felipe José Meira de Paula, né, engenheiro florestal e montanhista, empresário, que também está aí na frente do geoprocessamento do GT3, aí, ele que está elaborando os mapas, fazendo a adaptação das coordenadas. Então, a gente está aí unindo forças para coordenar esse GT e trabalhar em parceria com todos aí. Agora eu passo a fala para o GT4, para o Ito aí. Pessoal, boa noite. Desculpa aqui, estava tirando o modo silencioso aqui. Então, o trecho GT4 é o trecho que ele segue aí desde de Diamantina, né, do Parque Nacional de Sempre Vivas, e até Gromogol.
né? Então, ele tem os trechos apresentados, né? O primeiro trecho do Parque Nacional de Sempre Vivas até Itacambira, né? Onde tem uma APA, de Itacambira depois até o Parque Estadual de Botumirim, que é um parque estadual importante para a conservação também, especialmente por conta da presença da rolinha do Planalto, que é uma das consideradas uma das aves mais raras do planeta, hoje hotspot de observação de aves, mas também por toda a beleza cênica e o conjunto paisagístico protegido. O trecho seguinte de Botumirim até Cristália, né? Cristália, o Morro de Chapéu é um monumento natural, com processo de tombamento, e depois de Cristália até Gromogol. E Gromogol tem um parque estadual também, importante para a conservação por conta de espécies endêmicas, aí, especialmente os Scocactus roxo, uma espécie de cactus aí considerada rara em extinção, em ameaçada de extinção, mas também outras riquezas de flora e fauna na região também. O trabalho no trecho 4 é incipiente, ele começou há muito pouco tempo, ele começou mais recentemente, inclusive. A inclusão na própria reserva da biosfera é recente, né, foi na segunda etapa. A gente já fez uma oficina de sinalização no território, a gente fez uma aproximação com a Transespinhaço ao longo de 2021. A gente já chegou a fazer uma oficina de sinalização na cidade de Cristália, reunindo todos os atores ali dos municípios envolvidos, 5 municípios envolvidos, em novembro de 2021. E hoje a gente está com alguns desafios, próximos passos, alguns desafios aí, principalmente a identificação do trajeto, né, a identificação e estruturação e sinalização adequada do trajeto onde vai passar, ainda não tá definido, a gente ainda tem feito esses esforços aí para, junto com o Eduardo Gomes, que é quem participou do processo aí, de inclusão no território na reserva da biosfera, uma das pessoas que mais conhece o território aí, a gente conseguir contratá-lo para fazer a identificação do trajeto, mas é nosso objetivo agora, ao longo de 2024, a gente fazer um trecho piloto, que é o trecho entre Gromogol e Cristália, é um trecho de mais ou menos 20 quilômetros, a gente quer sinalizar já esse trecho, e depois todos os esforços de mobilização, para a gente já ter um trecho funcionando no território, até para servir de exemplo, e depois fazer todos os esforços de mobilização, né, oficinas de sensibilização e mobilização das comunidades, e sensibilização e envolvimento dos atores públicos nos municípios todos envolvidos, a parte de voluntários, a parte de comunicação. Então, todo o desafio da gente começar um trabalho de estruturação que ele ainda é muito incipiente ainda nesse trecho 4. Lembrando que o trecho 4 é o último estruturado aqui nessa primeira etapa do trajeto, mas ele não é o último do território, né? Então, depois a gente ainda tem que estruturar do trecho até Gromogol, a gente ainda precisa voltar os olhos aí de Gromogol até o restante do Espinhaço Setentrional, porque tem outras unidades de conservação importantes que seguem logo após Gromogol, né? Você tem o parque, inclusive alguns parques sob gestão do IEF, parques estaduais, como o Parque Estadual do Serra Nova e Talhado, o Parque Estadual do Caminhos dos Gerais, tem várias outras unidades de conservação importantes aí que abrangem o território. Então, só para explicitar aí, eu fiz alguns comentários relacionados a esses próximos passos aí. Então, a gente está exatamente nesse momento de definição, marcação do trajeto, né, da definição desse trajeto como um todo, mas com o desafio de a gente fazer o trecho piloto, já sinalizar o trecho piloto entre Gromogol e Cristália, realizar oficina de sensibilização e mobilização em cada um dos municípios aí, para que as pessoas conheçam mais a proposta da Transespinhaço. A gente está prevendo uma estratégia de envolvimento do setor público aí, seja através dos circuitos e das secretarias de turismo, depois do trabalho de mobilização dos voluntários, para que a gente possa aí estender esse processo de estruturação da trilha no território. Eu só queria compartilhar que eu compartilho aqui a gestão aqui do trecho, do setor 4 aqui, junto com o professor Herbert Canella, que está aqui conosco participando também no comitê gestor aqui, que é professor na UFJM, né, em Diamantina, inclusive é o coordenador estadual em Minas Gerais da Rede Brasileira de Trilhos de Longo Curso, né, e tem outros parceiros envolvidos aqui no território, como Eduardo Gomes, que eu mencionei. O Ítalo, muito obrigado aí para fechar com o GT4 e já apresentar para a gente a nossa última fala de hoje, que vou passar para o nosso professor Herbert e colega, poder falar um pouquinho para a gente aqui nesses últimos minutos de nossa live sobre a diretoria regional. Herbert, é com você.
Obrigado, André. Obrigado, Ítalo. Dizer desse processo, naturalmente, implica reconhecer que o todo sem a parte não é todo, a parte sem o todo não é parte, né, André? Essa ideia da conectividade aí está mais do que expressa. A Trilha Transpinhaço cumpre aí um rito importante de mobilização, de prova de possibilidades, da articulação interinstitucional, intersetorial. Isso é importantíssimo, com um trabalho primoroso aí da Macaúbas e, inevitavelmente e fundamentalmente, saudar o empenho, a dedicação, o amor, o carinho, o afeto dedicado a esse projeto da Gisele e do André, que nos contagiaram aí totalmente. Mas é preciso dizer que esse também é um sonho de muitos caminhantes, muitos montanhistas, de muitas comunidades, de muitos intelectuais, estudiosos, artistas que têm apreço pela região. Então, nesse sentido, é preciso dizer que esse é um projeto que foi abraçado por todo o Espinhaço e a tendência de crescimento desse abraço, de ampliação desse abraço, é uma realidade. Aproveitar para saudar aqui, naturalmente, que nos assiste aqui, o nosso diretor de Relações Internacionais, Pedro Menezes, que está aqui nos assistindo, em nome de quem a gente cumprimenta também nosso presidente da Rede Brasileira de Trilhas, Hugo de Castro, também o professor Miguel Andrade, né, presidente do Comitê Gestor da Reserva da Biosfera, tem sido parceiro de primeira ordem do Projeto Cordilheira e, naturalmente, da Trilha Transpinhaço. No cantinho esquerdo superior do lado da Transmantiqueira está lá, ó, a pegada das 2 lá é a Transespinhaço. Eu acho que essa tela ilustra, né, uma parte desse emaranhado de trabalhos, expertices, inteligências, artes, né, experiências de vida, sonhos que se conectam e que a Transpinhaço acaba sendo mais uma tradutora desse que foi um dia o sonho do Pedro aí, e naturalmente compartilhado e motivado nessa maestria que tem conduzido aí também os trabalhos. Avança, por gentileza, André, no próximo slide. Eu queria destacar aqui que a trilha em 2017, né, ela constitui, então, uma iniciativa articulada a nível governamental, por meio da Coordenação Geral de Uso Público do ICMBio, movida pela experiência da Trilha Transcarioca, com o trabalho e empenho do Pedro e seus sonhos, e outros cases globais, iniciou esse movimento para tirar do papel outros projetos de trilhas no Brasil, né? Foi quando, então, seu reconhecimento legal passa a ser publicado da Portaria Conjunta do Ministério do Meio Ambiente e Ministério do Turismo, número 407, de outubro de 2018, instituindo a Rede Nacional de Trilhas de longo curso e conectividade, inserida, então, no Programa Nacional de Conectividade e Paisagem, o Programa Conecta, instituído pela Portaria do Ministério do Meio Ambiente, 75 de março de 2018. Essa rede está pautada por 3 pilares, né? Como uma ferramenta de conservação, a recreação e saúde, e um pilar de geração de emprego e renda. Tem sua associação composta aí, de uma presidência, diretorias e secretarias estaduais e diretorias temáticas e regionais, como no caso dessa aqui, que se torna um braço da diretoria nacional no contexto de Minas Gerais, para a gente pensar, a convite da diretoria e do nosso presidente, se pensar aquilo que a gente deseja para cá, para o estado de Minas Gerais, que é uma rede mineira de trilhas de longo curso. A rede é membro da World Trails Network, uma das campeãs do Prêmio Nacional de Turismo, é reconhecida como a melhor metodologia de sinalização de trilhas do mundo, uma das fundadoras da Rede Latino-Americana de Sendeiros, que também segue a mesma temática da Rede Brasileira de Trilhas, foi ganhadora do prêmio Advancing Trails Awards da categoria internacional da National Trails Council, e no inventário mais recente, né, assim, atualizado, que na verdade esses números não param, em termos de trilhas na rede, a gente salta nesse curto tempo de 74 para 204 trilhas, são, em termos de quilômetros planejados, um salto de 11.700 quilômetros para 20.500 quilômetros planejados, em termos de quilômetros implementados, de 3.900 quilômetros para 9.500 quilômetros, mais uma dezena de iniciativas que ainda não estão contabilizadas. E no caso de Minas Gerais, a gente está falando de 12 trilhas já registradas e em um total de 140 municípios aí, em número que se amplia também. O que fica, então, desse processo que a Transespinhaço acaba provocar nesse movimento, né? É aquilo que já repercutimos dentro do Congresso, do segundo Congresso Brasileiro da Rede. O que se pretende em Minas Gerais agora é a elaboração de uma política estadual de trilhas de longo curso, né? A priorização e o fomento no desenvolvimento das trilhas de longo curso no Plano Estadual de Turismo de Minas Gerais, a retomada do grupo de trabalho de turismo de aventura, ecoturismo e esporte de aventura, instituído pela Resolução Conjunta Secult, SEMAD, SEDESE, CBM, MG, IEF, número 4, 20 de agosto de 2021, para a revogação da Lei 16.686, por sua
inaplicabilidade de questões conceituais e práticas, ainda que o Instituto Estadual de Florestas, né, como vem fazendo de forma primorosa, em grande medida, também internalize de forma mais contundente em sua política de gestão de unidade de conservação os princípios e práticas adotadas pelo ICMBio referente à sinalização de trilhas. Ainda o empenho, a gente espera, do Estado na acolhida e organização e realização de uma edição, né, de uma das próximas edições do Congresso Brasileiro de Trilhas, que as câmaras temáticas da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais fomentem a pesquisa científica sobre trilhas e que, naturalmente, toda a sociedade interessada possa se voluntariar e colaborar com a gente nesse movimento importante, né? O desejo é esse, que a gente contagie mais pessoas, né, que reconhecem nesse contexto estadual de Minas Gerais, a importância das trilhas e possam partilhar da gente desse apoio que a diretoria nacional e que a presidência nacional da Rede Brasileira de Trilhas tem, com que a diretoria nacional e a presidência nacional tem tratado e acolhido, né, nossos desejos, nossos sonhos e apoiado tudo aquilo que a gente tem feito aqui, obviamente com todas as trilhas de Minas Gerais. Esse é o desejo, esse é o sonho, a gente está trabalhando para isso, e a Transpinhaço dá um passo importante aí, como esse importante espelho, essa grande referência, como essa trilha-mãe do Estado aí, para novos processos de governança e para uma governança estadual. É isso. Parabéns a todos, muito obrigado mais uma vez. Eu passo a palavra então, André. Obrigado, parabéns pela condução dos trabalhos também. Ô, Herbert, eu que agradeço, obrigado. E vamos aproveitar, né? Aí a Pedro entrou aí na nossa live, aproveitar essa honra de tê-lo conosco mais uma vez. Então, umas poucas palavras aí, Pedro, quiser falar para a gente, fique à vontade. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Olha, bom, vou me apresentar, sou Pedro da Cunha Menezes, sou diretor de áreas protegidas do Ministério do Meio Ambiente e voluntário da Rede Brasileira de Trilhas. Eu não participei da apresentação passada, o Bernardo Issa, que trabalha comigo, participou e me relatou maravilhas de como vocês estavam adiantados aí no processo de governança. Mas nada que ele tivesse falado me preparou para a alegria que eu estou tendo, vendo que efetivamente vocês estão super estruturados, muita gente engajada, e com algo que nem todas as trilhas têm, que é o engajamento do voluntariado, do poder público, do movimento montanhista organizado, tanto dos órgãos de gestão federais quanto estaduais. Não vi prefeituras, mas também para ir para o céu tem que morrer primeiro, não é isso? E que vocês estão super organizados. Eu tive recentemente aí com o André e a Gisele, me levaram no Caraça, e a gente conversou bastante. Eu já estava convencido pelos meus próprios pés e olhos que a Transpinhaço tem potencial para ser uma das trilhas mais bonitas do mundo. Mas não adianta nada ser bonito se não é possível de percorrer, se não tem manutenção, se não tem sinalização. E eu realmente acredito que vocês estão no caminho. Queria dar os parabéns, mas queria também conclamar a arregaçar as mangas e começar a sinalizar. Não pode deixar que aconteça com a Transpinhaço a mesma coisa que aconteceu com a Estrada Real, né? Que decolou maravilhosamente e que hoje as pessoas reclamam que não conseguem nem chegar nos lugares porque abandonaram a sinalização. O nosso modelo é um modelo mais barato, mais fácil, mas vai dar trabalho do mesmo jeito, tem que envolver as prefeituras, mas eu tenho certeza que vocês vão dar um show. E estou curioso para ver qual vai ser a primeira trilha de 1.000 quilômetros no Brasil a ser implementada, porque tem uma corrida boa agora, né? Estou apostando minhas fichas na Transpinhaço. Gente, parabéns. Trabalho lindo. Ô, Pedro, muito obrigado aí pelas palavras. E realmente é a dúvida, quem vai chegar nos 1.000, né? Primeiro. E realmente eu sou suspeito, mas eu acho também uma das mais belas trilhas que o Brasil vai poder ter aí, com certeza, a nossa Cordilheira dos Pinhascos, que é maravilhosa. Obrigado mesmo pela presença aí, pela assistir a nossa live. Poder falar um pouquinho para todos, né? Já estamos aí com 1h40 de live. Vamos agora partir para as dúvidas que surgiram no chat, para a gente poder finalizar.
E, mais uma vez, agradeço, Pedro, e estamos aí torcendo e já votamos em você, hein, para ser o nosso premiado aí esse ano. Tem umas perguntas aqui, foi feito no chat, uns comentários e perguntas, né, André? Aí a primeira, eu peço que você faça uma explicaçãozinha sobre Glaura, lá no setor 1, para a gente. Isso, foi um ponto importante que o Gustavo Ataíde, né? O Gustavo Ataíde é do Centro Excursionista Mineiro, da FEMENG também. Ele ressaltou que a trilha passaria por Glaura. Na verdade, a gente optou por manter o que foi levantado no diagnóstico, né? Provavelmente alguém comentou da possibilidade de passar por Glaura, mas isso nunca entrou no traçado, né? A gente tem, como o André e os colegas já ressaltaram, diversas possibilidades de traçado, algumas delas já concluídas, bem definidas, né? E outros pontos com alternativas, né? O traçado é muito dinâmico, como toda trilha de longo curso, né? Ele vai se modificando, vai se adequando ao longo do tempo. Nesse trecho do GT1, a gente já tem muito bem trabalhado a questão de Ouro Branco até o Aimi, mais ou menos, passando por São Bartolomeu. Dali em diante, a gente tem inúmeras possibilidades, né? Como o Pedro ressaltou agora, a gente já foi no Caraça, o próprio Caraça, assim, já está não sinalizando, mas tentando entender melhor a importância da Transespinhaço passar por ali, né? Existe uma série de desafios para isso acontecer, é uma área com um ambiente muito delicado, mas a gente vê essas possibilidades, né? Então, o que a gente tem, por exemplo, até o Aimi já está bem definida a trilha, já pode ser sinalizado. Dali em diante, a gente precisa pensar em alternativas, passando mais para o lado do Gandarela, passando mais para o lado do Capanema, do que pode ser implementado, né? Então, Glaura entrou provavelmente por conta do diagnóstico, mas, como o próprio Gustavo Ataíde levantou, não está dentro do traçado, está um pouquinho fora. Perfeito, obrigado aí pelos esclarecimentos. Aí a próxima dúvida, eu vou chamar a nossa colega Romina para falar, é um comentário, né, da Nádia aqui de BH, da Fundação de Parques de Belo Horizonte, né? Ela colocou lá que a gente tem que conectar a ação da ciência cidadã do Pátio Espinhaço com a Transespinhaço. É um comentário, uma provocação, né? Aí, Romina, quer fazer algum comentário a respeito? Boa noite, Nádia. Prazer a sua dúvida. Opa, engasguei aqui, gente. Então, né, o Pátio Espinhaço, ele traz aí as trilhas como ferramentas de conservação, como uma ação inovadora, né, e nada melhor do que esse seu comentário, né, Nádia, de realmente a gente trazer a ciência cidadã junto com a Transespinhaço, que é o que a gente acredita, né? Então, quem está no território e quem já é voluntário ou montanhista, e principalmente os moradores locais, guias locais, que andam este território independente de lazer, né? Estamos aqui diariamente, são essas pessoas que sabem onde estão as espécies endêmicas, elas já sabem onde estão, né? Então, assim, eu estou louca já para receber a oficina aqui da Ciência Cidadã do Pátio Espinhaço, que vai rodar aí em alguns municípios, né? E aí a gente vai ter essa oportunidade de realmente trazer essa perspectiva de, olha, essas são as espécies lacunas, e mostrar isso para quem está no território aqui, né? E nada melhor do que andar uma trilha com este entendimento, né? Que é o conhecendo para proteger, para saber a importância realmente dessa cordilheira tão linda e potencial que a gente tem aqui no Brasil. Então, assim, já está proposto dentro do PAT, né? De realmente a gente aproveitar essa ação da ciência cidadã e colocar quem está fazendo o reconhecimento e a sinalização da trilha para andar com este olhar. Então, Nádia, fica o convite aqui cada vez mais para você se envolver com a ação da Transespinhaço e a gente propor essas oficinas de ciência cidadã que você vai trabalhar a questão de ferramentas didáticas, né, e mostrar essas espécies lacunas, para que todo mundo que esteja percorrendo a Transespinhaço também esteja com esse olhar da ciência cidadã e que a gente vem falando dentro do pátio dos parabotânicos, né? Que o pessoal já sabe qual espécie não são botânicos, não são formados, mas eles sabem onde estão as espécies. Então, assim, já está essa junção aí, eu acho que ela já é na semente, ela brota conjuntamente com uma trilha pensada para a conservação. Então, estamos aí à disposição aqui para a gente realmente formatar melhor essas ações e continuar propondo para o Pátio Espinhaço ações que tragam a visitação, né, a articulação dos atores locais como ferramenta mesmo para a conservação
junto aí com a gente, tá bom? Passo a palavra e agradeço aí o seu comentário. Obrigado, Romina. Também vou aproveitar a presença aqui do Adão para responder aí a nossa colega Tiana Carla, que colocou no chat, né? Nesse projeto, alguns trechos e trilhas têm ou podem ter algumas escadinhas e corrimões para facilitar o acesso? Isso. Eu queria agradecer a pergunta aí, com a pergunta boa, né, para a gente estar apresentando, falando para todos aí. Foi feita pela minha mãe, bacana, parabéns, um beijo, mãe. E sim, essas trilhas, elas podem ter algum tipo de intervenção ali para facilitar o acesso, mas para isso, como é uma trilha de longo curso, não é uma trilha que a gente preza o montanhismo, né? A gente vai trabalhar com planejamentos. E com isso a gente tem essa planilha que eu falei na apresentação anterior, onde que no levantamento em campo a gente vai fazer essa trilha, a gente vai pegar essa planilha, com esse levantamento em campo a gente vai ver os pontos frágeis dessa trilha que necessitam ou não de alguma intervenção, e com isso a gente vai colocar nessa planilha e vai ver e vir fazer essas intervenções que podem ser como uma ponte ou um corrimão, dependendo do local que tem algum tipo de risco. E essa trilha da Transespiaço, como é uma trilha que ela vai passar por diversos municípios, ela também vai passar, vai transpor algumas BRs, e com isso vai precisar de algumas intervenções de segurança. É lógico que seguindo todos os modelos de orientações, né, que o DR, que a gente vai estar atuando conjunto com o DR, que essas alterações vão estar sendo elaboradas por eles. Então, as trilhas vão ter, sim, algumas intervenções para facilitar o acesso, para trazer mais segurança para o turista. Então, esse planejamento a gente faz ele todo antes para vir depois e executá-los, essas intervenções. Perfeito, Adão, a explicação, muito bom. Temos aí tem mais duas perguntas. Marquinhos, antes, faça um comentário aí, inclusive, da fala do Pedro, né? Que ele falou um pouco ele sentiu a falta aí do município, da prefeitura. Você vai comentar um pouquinho? Você comentou lá no chat, mas acho que bacana esse comentário. Não, legal. André, eu acho até uma oportunidade, o Pedro deu uma oportunidade para a gente ressaltar, né, no tempo ali, porque eu creio que todos os três já têm trabalhos, né? Eu vejo em Sabará, né, no GT1, e tem um envolvimento aqui em Conceição do Mato Dentro, o Igor está no comitê gestor, está ajudando a fazer os mapas, então já existe um envolvimento já com as prefeituras locais, até mesmo pela questão do território. Santana do Riacho, Zilma, tem várias reuniões. Uma coisa que eu queria aqui também frisar e destacar também é a importância dos condutores locais envolvidos no projeto, né? A gente citei um trecho lá de Congonhas do Norte e de Conceição, então teve um movimento muito forte da comunidade de condutores, né? Já tinha uma proposta de traçado, a gente precisava refinar, e foi muito bacana, que são os detentores ali da terra, são os usuários os primários, né, vamos falar assim. Então isso é muito importante para ele poder chancelar e bater o martelo, né, com essa aceitação. Então, acho que era isso que eu queria frisar. Então, só para completar o questionamento do Pedro, que eu acho muito feliz, né, que existe, assim, a gente tem que maximizar mais, é óbvio, né, mas existe já esse envolvimento. Acho que é necessário, né? Mas é isso aí. Obrigado pela oportunidade. Ótimo. Marquinhos, obrigado, viu? Estamos aí entrando com o André mais uma vez. Agora, uma pergunta que surgiu para você. Foi direcionada para você, André? Da Gisela. Ela colocou lá no chat, né? Perguntando se aquelas conversas com o pessoal lá do Gandarela e também para a Transespiaço avançou, né? Principalmente sobre a área ali do Parque Nacional. Tudo bom, Gisela? Sabia que você ia estar assistindo a gente. Na verdade, a gente tinha um contato muito bom com a equipe do Gandarela, mas a equipe mudou ao longo desses últimos 2 anos, né? Eu não sei quem que estaria à frente agora. A gente parou um pouquinho, né? O Gandarela não se envolveu mais na Transespiaço, teve a pandemia, né? Que atrapalhou um pouquinho, mas a ideia é retomar, né? O Gandarela, querendo ou não, ele está no rumo da Transespiaço. Então, assim, em algum trecho a gente vai ter que acabar passando, né? Como eu falei, do Guaimi para frente, a gente não tem nada muito definido. Então, vai depender de conversas com o Gandarela, é claro, para finalizar esse traçado.
Sim, com certeza. Inclusive, para saber se vai do Canarela vai para o Caraça, se vai para a Piedade, então tem todas essas dúvidas ainda, né? Muitos desafios. Muitos desafios, com certeza. Temos aí mais um comentário, mais uma pergunta, na verdade. Deixa eu pegá-la aqui. Que foi... Na verdade, é um comentário da Nádia, né? Uma pergunta da Nádia sobre... Não, do Eduardo Franco, meu colega Eduardo. Perguntando sobre as espécies de fauna ameaçadas e endêmicas também serão trabalhadas ou o foco é em flora? Aí colocaram a pergunta embaixo. A Romina pode fazer um comentário, mas a Nádia também já fez um comentário lá no chat. Depois acho que vale a pena colocar ele aí, mais ou menos já respondendo o Eduardo. Aí, Romina. Eu? Tá. O Eduardo, né? Boa noite, tudo bem? O foco do PAT Espinhaço, né, de ação territorial do espinhaço, é realmente a flora. A gente tem, como a Gabi falou no início, né, algumas espécies de peixes também. E se não me engano, répteis, se não me engano. Mas o foco realmente são as espécies lacunas da flora, né? E as espécies também beneficiadas ou que correm riscos de extinção, e também de fomentar a identificação de novas espécies no território do espinhaço. Mas me veem com muito bem-vinda a sua proposição, principalmente no teor das ações de ciência cidadã, que é a mesma coisa, né? A gente tem um olhar para a natureza como um todo, então quem está andando as trilhas, a gente traz essa questão desse resgate mesmo, desse olhar genuíno para a paisagem, e de olhar a paisagem como um todo da serra, né, entender esse processo, como a gente colocou, né, esse processo evolutivo que conta a história do planeta mesmo, então essa importância, e olhar tanto esse espaço maior, quanto para os microespaços, e por que não as aves, os animais e tudo mais, né? Então, o foco do PAT Espinhaço nesse momento é a flora, mas eu vejo que é muito bem-vindo a gente incorporando outras ações, principalmente aproveitando esse potencial que é de caminhar com esse olhar, né, realmente para o todo mesmo, como falando, esse amor mesmo à natureza, e a gente entender, já que nós estamos andando, olhando uma flor, como você mesmo fala, né, por que não olhar os micromundos, né, tanto de insetos, como dos líquens, quanto das aves, quanto dos mamíferos, pequenos e grandes, e a gente formando essa base de dados aí pela Transespinhaço. Então, acho que é uma super, mega linda sugestão que a gente vai incorporando aí no nosso plano de ação no decorrer dos tempos. É isso. Respondido, passo a palavra. Joia, Romina, obrigado. E aí já pego a palavra para a gente já ir para os encerramentos, né? E agradecimentos. Já estamos aí chegando a 1h50. E temos aí o público fiel que está aí conosco até agora. Então, agradecer a todos que estão aí conosco, que puderam entrar no trechinho da live e não puderam ficar até o final. Não tem problema, ela vai ficar gravada. Então, né, já reforçando, essa live tá gravada, vai ficar gravada no canal. Basta entrar, acessar e assistir e compartilhar. Aproveito também para lembrar a todos de seguirem as redes sociais e, né, principalmente da Trilha Transespinhaço, do PAT Espinhaço Mineiro, da Rede Brasileira de Trilhas. Então, são vários perfis interessantes que trazem sempre essas questões relacionadas com o que a gente debateu hoje, né? Da empresa da Macaúba também é interessante. Então, todas aí, fica aí o convite para todas as redes sociais. Lembrar também que tem essa opção do cadastro como voluntário, né? Falado pela Gisele, então é interessante também, quem não fez e quiser se voluntariar em algum trecho, algum setor, em alguma trilha, o site da Rede Brasileira de Trilhas tem essa opção de cadastro como voluntário, e isso chega até a trilha em que você tem esse interesse. Então, também fazendo essa lembrança, e agradecer agora também a todos que hoje, além dos que assistiram, os que falaram, e que são membros, né, do nosso comitê. Agradecer aqui, estou com 4 colegas aqui na tela, mas tem outros vários escondidos aqui nos bastidores, nos auxiliando, né, nessa luta aí de sempre. Agradecer também muito a essas 3 meninas de Macaúba. É um trio potente demais, né? Agradeço demais a presença de todas elas, assim, ao longo de todo esse trabalho que está sendo feito.
e está trazendo grandes avanços, né, dito aí pelo próprio Pedro, que nos prestigiou aí com a fala. Então, agradeço muito a presença das meninas Macaúbas, estão entrando aí, saindo, dando um tchauzinho. Bacana demais. E é isso, gente. Eu acho que agora a gente pode já encerrar, dando um tchau, um print na tela para dar uma de quem está aí agora aparecendo. E contamos com todos aí nas próximas atividades, né? Lembre dos seminários, tem todo um plano de ação para ser executado. E a gente conta sempre com a presença de todos. Tá bom? Muito obrigado. Uma honra ter acompanhado aqui todos aqui ao longo dessas 2 horas. E vamos junto. Vamos caminhar. Joinha. Obrigado mais uma vez a todos que estão aí na rede e no YouTube. Tchau, tchau. Algum comentário?